Eu sou Rodolfo Vasconcelos, pai de autista e membro da APADEM, Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais, aqui de Volta Redonda. Isso que vocês vão assistir agora é um resumo das nossas reuniões mensais dos pais, em que abordamos assuntos compatíveis com a convivência, com o entendimento e com a participação dos pais ou figura masculina na criação das crianças autistas, sejam meninos ou meninas. Então vamos lá. Como agir nos momentos de organização? O objetivo desse vídeo é a gente trocar informações. Não é um vídeo com abordagem profissional ou com o objetivo de treinar você da melhor forma possível. É uma forma da gente conversar sobre esse tema. Portanto, mande aqui, né, no YouTube ou no grupo da APADEM as suas dúvidas, as suas percepções, aquilo que você concorda, o que você discorda. É fundamental a sua participação e a participação. E se você achar esse vídeo legal, você precisa participar das reuniões mensais, que são muito mais divertidas e acrescentam muito mais informações do que esse vídeo aqui, que é um resumo daquilo que a gente conversou na reunião. Então vamos lá. Como ajudar os nossos filhos a vencerem as crises? Primeira coisa, qual é a definição de crise no autismo? As crises de organização são momentos de sobrecarga emocional ou sensorial que desencadeiam agitação psicomotora, jogar objetos, agredir outras pessoas ou a si mesmo. Elas se caracterizam por choros, gritos e movimentos repetitivos intensos, também chamados de regulação. Em inglês chama de meltdown, que é o derretimento. Isso cria uma imagem muito interessante porque você vê a criança se desmontando, você vê a criança não conseguindo controlar os movimentos, as emoções e as repetições naquele momento de crise. A gente vai ver como isso é diferente da birra. Eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra que as crises de desregulação elas têm um começo, têm um ápice e têm um fim. Toda crise de desregulação ela vai ter um pré-crise, um momento que ela vai crescer absurdamente, ela vai chegar ao limite superior, ou seja, ela vai chegar ao topo e ela vai normalizar e a criança volta às condições anteriores ao momento de crise. Toda crise passa. Guarda essa informação. Toda crise passa. Nosso papel é dar suporte durante um momento de crise. Então, primeira coisa, diferenciar crise de birra. É fundamental aprendermos essa diferença, mas no dia a dia pode ser difícil diferenciar. Vamos ver por quê. Na birra, a criança, primeiro, ela se protege, ou seja, ela pode se colocar em situações de risco, mas ela se protege de machucar, de cair, de quebrar alguma coisa. E quando você entrega o objeto, seja ele o alimento, um telefone, uma caneta, um lápis, sei lá, alguma coisa que você entregue à criança, isso cessa a birra. A criança conquistou aquilo que ela queria. É diferente da crise. Na crise, a birra pode desencadear uma crise? Pode. Mas a crise, a criança ela não tem controle mais. Então, ela vai colocar a vida dela em risco, ela pode se machucar, ela pode machucar outras pessoas. Independente do que você ofereça, não vai parar a crise. O nosso papel é dar suporte, proteção para o momento da crise passar. Então, uma das coisas que mais, né, durante a reunião a gente conversou muito sobre isso, que às vezes nos frustra muito como pais, é não identificar o momento da crise. Então, toda vez que vivenciou uma crise, a gente vai falar um pouquinho no pós-crise, mas tenta sempre tentar identificar o que causou, né, o que desencadeou a crise. Porque muitas vezes a criança ela vai sinalizar para a gente o momento anterior à crise. Como que isso acontece? Os instintos ou estereotipias, que são movimentos repetitivos, ou a gente vê, né, movimento de cabeça, a criança fica movimentando a cabeça, um movimento com as mãos, às vezes emissão de um som
inespecífico, às vezes ficar andando de um lado para o outro, movimento dos membros, isso nós chamamos de estereotipia ou estímulos. Normalmente, os estímulos e as estereotipias são formas que o organismo, que o corpo tem de voltar à regulação. Por isso que muitas vezes tentar abortar ou controlar essas estereotipias existentes pode ser um motivo de desencadear a crise. Porque a criança ela pode estar fazendo esses movimentos repetitivos para se autorregular, para se controlar. Então, cuidado, os instintos, eles são sinais de que pode estar vindo uma crise. E segundo, elas são ferramentas que o próprio corpo do autista tem para controlar esses momentos, para evitar a desorganização. Então, é muito importante tentar identificar os estímulos que podem desencadear as crises. Normalmente são estímulos auditivos, barulhos repetitivos, barulhos altos, visuais, coisas com movimento muito acelerado, joguinho de videogame, de celular, presença de outras pessoas, pessoas tentando tocar a criança de alguma forma, insistindo para dar um beijo, insistindo para dar um abraço, mesmo que isso seja uma forma de acolher, uma forma de carinho. Para o autista, isso pode representar um estímulo além do que ele pode suportar. Lembrar sempre isso. O autista ele tem uma sensibilidade aumentada, seja para estímulos visuais, para estímulos auditivos, para estímulos táteis, para paladar. Então, a sensibilidade do autista, lógico que cada um deles vai ter uma característica, mas eles têm uma hipersensibilidade e a gente tem que ter cuidado. Então, sempre tentar identificar. Viu que o ambiente está muito barulhento e o seu filho ou filha desorganiza com barulho? Protege do barulho, leva para outro ambiente. Se é dessa coisa de muita gente em volta, separe ele um pouquinho. Às vezes é durante, né, a atenção que a gente chama, né, atenção aos desafios. Então, seja durante o tratamento, a criança está aprendendo alguma coisa, às vezes isso é informação demais, isso acaba desencadeando uma crise. Então, viu que está caminhando para uma crise, para um pouquinho, sai, dá uma volta, muda um pouco o foco e retorna para as atividades. O fato de você atrasar 5 minutos, 10 minutos, completar uma atividade, pode ser o suficiente para evitar uma crise. Então, atenção sempre aos estímulos auditivos, visuais e principalmente comportamentais. E atenção aos desafios. Porque mesmo que a criança queira, ela está no parque de diversões, ela quer brincar, ela quis estar ali. Isso pode ser estímulos, podem ser estímulos suficientes para desencadear uma crise, mesmo em momentos lúdicos ou em momentos de entretenimento, cinema, teatro, música, enfim. Né? Qual que é a nossa atitude durante a crise? Primeira coisa, por mais difícil que seja, nós que já vivenciamos várias crises dos nossos filhos, por mais difícil que seja, mantenha calma. E a melhor forma de você manter a calma é entender que a crise ela vai começar, ela vai ter um ápice, mas ela vai passar. Mantenha a calma. Por mais agressivo que seja, guarda isso. Por mais agressivo que seja o comportamento, ele não é contra você. A criança ela não consegue lidar com tamanha sobrecarga. Então, se ela te bater, se ela te xingar, se ela partir para cima de você com algum objeto, se ela quebrar algum objeto, ela não está indo contra você ou contra o status quo ou contra a sociedade, não. Ela está num momento de desregulação em que ela não consegue lidar com tamanha sobrecarga. Comece você. Se você vai ser o líder da crise, comece você a contar até 10. Aprenda você uma coisa chamada respiração consciente. O que é respiração consciente? É você prestar atenção na sua inspiração e na sua expiração. Essa coisa simples de respirar, em uma frase que eu aprendi que eu uso muito, respirar é grátis,
Preste atenção na sua respiração. Só isso vai te ajudar a manter mais calmo e liderar um momento de crise. E guarde sempre, toda a agressão e todo comportamento não é contra você. Nós vemos, volta e meia nas redes sociais, momentos de desregulação em que a pessoa que pode ajudar o autista, ao invés de ajudar, ele atrapalha. O autista ele vai te agredir, cabe a você se proteger e proteger o autista. Não cabe a você pegar alguma coisa para bater, para brigar, para agredir, para gritar. Você vai ser o líder dessa crise. Você tem que manter a calma. Aprenda a manter a calma, a contar até 10 e a respiração consciente. Nossa atitude não é, durante a crise, não é momento de racionalizar ou explicar a crise no momento que ela está acontecendo. Então, é menos falação e mais acolhimento. Então, você viu uma criança, você viu o seu filho, né? A gente está falando aqui dos pais, entrou num momento de crise, primeira coisa, para de falar na cabeça da criança, para de falar na cabeça do adulto ou do adolescente. Dê ordens claras, simples e de preferência em uma única palavra. Senta, respira, fecha os olhos. Então, não adianta ficar de falação, tentando racionalizar, tentando explicar para a criança: olha, fica calmo, não, já vai passar, só um pouquinho. Não, senta, respira, fecha os olhos, conta até 10, segura minha mão. São ordens diretas, de preferência numa única palavra. Então, primeira coisa, não explica. Não é hora de explicar a crise, é hora de acolher. Então, para de falação. Então, viu que a criança está desorganizada? Para de falar na cabeça dela. Se for possível, muda o ambiente. Durante a crise, o que desliga? Por que não adianta ficar de falação? Porque durante a crise, desligam-se algumas coisas no organismo dessa criança. Primeiro, a comunicação. Ela vai ter uma dificuldade brutal de entender e de se fazer entender. Durante a crise, não dá para aprender nada, não dá para explicar nada, porque a capacidade de aprendizado está desligada. A censura está desligada. Então, o que significa a censura estar desligada? A criança pode arrancar a roupa, ela pode xingar você, ela pode tirar a roupa toda, ela pode machucar você, ela pode rasgar sua roupa, ela pode xingar, a censura dela está desligada. O raciocínio está desligado. Não adianta tentar racionalizar. E o que é mais grave, a percepção de dor também está desligada. Por isso que agredir uma criança em crise é de uma estupidez tremenda. Porque durante a crise, a criança, o adulto, o adolescente, ele não vai sentir dor. A capacidade de sentir dor dessa pessoa está desligada. Então, se você quer parar a crise, eu vou bater nela que aí para. Não vai parar. Você vai machucar essa pessoa, você vai aumentar a desregulação dela e você não vai resolver a crise através de tapa, através de beliscão ou através de puxada de cabelo. A dor está desligada. A capacidade de raciocínio está desligada, a comunicação e a censura também. O ambiente é fundamental proteger fisicamente o autista e o cuidador nos momentos de crise. Portanto, levar ou preparar o ambiente ao redor é fundamental. O que é isso? Se a criança desregulou no banheiro, existe um risco dela cair, bater a cabeça, quebrar a louça, bater na pia. Tira a criança daquele ambiente e tenta levá-la para um ambiente mais seguro.
E, estando nesse ambiente seguro, tira do redor dela os objetos que ela possa arremessar, coisas que ela possa se machucar. Mantenha uma distância segura de coisas que ela possa bater a cabeça. Nosso papel durante a crise é proteger. Faça uma varredura visual do ambiente. Retire os objetos que podem ser arremessados. Avalie o risco se a criança venha a se jogar, ou cair de onde ela está. Aquilo que eu falei, muda o ambiente se necessário, mas o ambiente escolhido não deve ser visto como ambiente de castigo ou punição. Tá? Durante o momento de desregulação é diferente de bife. O cantinho, a almofada do pensamento é diferente do ambiente para controle de crise, certo? Então, se a criança está em crise, você não vai botar ela no tapetinho do castigo. Você vai botar a criança num ambiente seguro, em que ela possa passar pelo ápice da crise e retornar à condição de normalidade. Sempre que possível, afaste as pessoas que querem ajudar. É muito comum, quando a crise acontece num ambiente familiar, que estão outras pessoas reunidas, ou na rua, ou na escola, e as pessoas elas não estão indo te atrapalhar, elas querem ajudar de alguma forma. Mas sempre afaste as pessoas. E tem algumas frases que ajudam muito. Meu filho autista está tendo uma crise, por favor, se afaste. Essas crises passam rápidas e tudo vai ficar bem. Por favor, se afaste. Estou no comando e tudo vai ficar bem. Não toque. Você vai falar isso para as pessoas ao redor. Não toque nela e não ofereça objetos. Em última análise, se o ambiente ficar mais organizado, as pessoas insistirem, seja firme e fala, se afaste. Dá licença, com licença, por favor, me dê espaço. Quem está liderando a crise sou eu. Me dê espaço, essa crise vai passar. Então, afaste as pessoas e escolha um ambiente melhor para controle de uma crise. Então, durante a crise, cabe a nós proteger. Existem técnicas para contenção, né, do autista, se necessário, mas devemos evitar a batalha física. Por quê? Durante a desorganização, aquilo que eu falei, a criança perde a capacidade de dor e ela aumenta a resposta dela por liberação de adrenalina e outros hormônios que ajudam nisso. A criança, ela aumenta muito a capacidade dela de reação, de luta e fuga. Igual quando você está correndo um cachorro, você não consegue correr mais do que você. Ah, eu vou fazer aqui uma corrida para perder peso. E você fugir do cachorro, você vai fugir do cachorro muito mais rápido. É a mesma coisa durante a crise. A criança aumenta a força e ela entra numa batalha física. Então, aprender, isso a gente não vai ensinar aqui nesse vídeo, tem um monte de profissionais aí para ajudar você nisso, mas se houver necessidade da contenção, aprenda a fazer uma contenção bem feita. E como você evita a batalha física? Direcionamento verbal e direcionamento físico. Senta. Senta. A criança não sentou? Contém, põe no lugar e se afasta. Põe no lugar e se afasta. Quantas vezes? 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes? Você vai ver que é muito menos do que você imagina. Então, para evitar a batalha física. Por quê? Quando a gente entra em confronto direto com a criança, a tendência da manutenção da crise se manter é muito maior. Por quê? A criança está reagindo, toda a lei de Newton lá, né? Toda força tem uma força contrária, mesma coisa. Então, evita a batalha física, direcionamento verbal e, se necessário, direcionamento físico. E mantenha sempre uma distância segura entre você e o autista, mas o suficiente para ajudá-lo na proteção. Ou seja, não é para largar o filho no quarto e ir para a sala. Embora algumas vezes você precise respirar. A crise. Isso a gente conversou muito durante a reunião, o tempo. Quando a gente está no momento da crise, a gente perde, a gente está direcionando a crise e a criança que está na crise, a gente perde totalmente a noção de tempo. Então, às vezes, uma crise que você achou que durou 1 hora, durou 5 minutos, durou 15 minutos. Então, o máximo de tempo de uma crise é em torno de 20 minutos.
a média, em torno de 5 minutos. E quando o cuidador e o autista estão treinados para os momentos de crise, elas duram em média 3 minutos. 3 minutos. Parece uma eternidade. Mas se você gastar tempo entendendo as crises, aprimorando o cuidado, você vai perceber que as crises passam mais rápido do que a gente imagina. E toda vez que vencer um momento de crise, tenta-se, no meio disso tudo, lembrar, olha o relógio, vê quanto tempo vai durar cada crise dessa. Você vai perceber que quanto mais treinamento você tiver, menor vão ser os tempos de crise. Pós-crise. Então, teve o ápice, a gente ajudou, protegeu. O que faz depois? Primeira coisa, não julga a crise. Tira do campo visual do campo visual os objetos que foram quebrados. Ou seja, seu filho desregulou, sua filha desregulou e quebrou o controle do videogame, não põe aquilo como troféu da desregulação. Olha só o que você fez. Olha aqui, você arranhou o papai, você rasgou, você arrancou o brinco da orelha da mamãe. Não. Tira os objetos. Porque depois da desregulação, quando a criança volta à normalidade, ela se sente triste e culpada por ter ferido alguém, por ter se ferido. Então, tira os objetos de perto. Cuida dos ferimentos que tenham ocorrido sem apontar a ocorrência dos ferimentos. Olha o que você fez na mamãe, olha o que você fez no papai, olha o que você fez na tia. Não, não faça isso. Isso só vai trazer mais culpa, tristeza e depressão para o autista. Que é isso? Nunca faça. Olha o que você fez. Você podia ter matado o papai ou a mãe. Você podia ter matado a tia. Olha só esse machucado. Olha só esse vídeo. Olha só como você estava nesse vídeo. Não faça isso. Isso só vai aumentar a tristeza, a depressão e o risco do seu filho ou sua filha se machucar por medo, por insegurança, porque ela não quer machucar você. O autista ele não quer te ferir, ele não quer matar você. A desregulação causa uma série de transtornos e cabe a nós não piorarmos os transtornos causados pelas crises. Pós-crise, né? Filmar. Se o responsável terapêutico pedir para você filmar as crises, sempre coloque a câmera de forma escondida. Nunca, olha aqui, nunca mostre para o seu filho o vídeo que você gravou dele no momento de crise. Nunca mostre para o seu filho. Guarda na pasta escondida do seu celular, porque ele vai mexer no seu telefone e pode ser que ele ache o vídeo. Imagina, agora vamos conversar nós aqui. A pior coisa que você já fez na sua vida, que você se envergonha e alguém filmou isso e pega e fica mostrando para você toda hora. Você ia gostar? Como é que você ia se sentir? Isso traz sentimentos bons de melhora ou te dá tristeza, depressão, ansiedade? Pensa nisso. Imagina ter que lidar com as demandas internas e ainda a vergonha de estar sendo exposto para o mundo. Estratégias preventivas. Vamos lá, 23 minutos já de vídeo. Estratégias preventivas. O autista sempre terá crises de desregulação. Sempre, sempre vai ter crise de regulação. Você pode levar no melhores terapeutas, fazer todas as medicações, usar todas as técnicas, ele vai ter crises de desregulação. Isso faz parte do autismo. O autista sempre terá crise de regulação. Não negue esse fato. Aprenda a lidar com elas em 3 aspectos. Aprenda você a ser o coordenador da crise. Você a ser o diretor da crise. Ensina para os outros. As pessoas que vão conviver com seu filho ou filha, ensine a eles. Passe. Aqui, ó, manda esse vídeo para eles. Converse com eles. Venha na Padem. Aqui na Padem a gente tem, né, um grupo forte de pessoas que estão prontas a ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Reavalie seus comportamentos após cada crise. Os seus comportamentos.
que você poderia ter feito diferente? Você poderia ter percebido que ia desencadear a crise? Reavalie você sem julgamento também com você. Se você agrediu seu filho no momento de regulação, pensa, pô, por que eu agredi? O que eu posso fazer para eu não fazer isso de novo? Gente, a gente está falando de gente, de pessoas reais, como eu, você, as pessoas que compõem a PADEM e todas as pessoas que estão envolvidas no cuidado do autismo. O autista sempre terá crise de regulação. Acho que eu já falei isso com vocês, né? Não lembro, acho que sim. Cada crise é uma oportunidade de aprendizado. Aprenda, peça ajuda aos terapeutas, peça ajuda para a gente aqui da APADEM. Uma nota aqui para os pais, que os terapeutas não nos ouçam. Cada terapeuta vai ter uma linha de tratamento, uma abordagem. Um vai mandar você conter seu filho, ficar segurando ele até a crise passar. Outro vai falar, não, direciona ele, deixa ele sentado, se afasta, respira, protege, põe capacete no seu filho, põe fone de ouvido, põe roupa que protege ele do estímulo tátil, compra o cobertor não sei o que lá, que protege. Cada terapeuta vai ter a sua forma de abordar. Avalie sempre o que faz sentido para você, sua família e principalmente seu filho. E outra coisa, não é instintivo ou natural sabermos o que fazer, tá? A gente tem que aprender, a gente tem que parar e aprender. Não só a criar filho atípico, mas filho típico também. A gente acha que nasce pronto. Não. O cachorro nasce pronto para alimentar, para ser alimentado pela mãe dele lá, cachorrinho. E só, o instinto é isso, é busca de alimento, proteção, abrigo. O que envolve outras coisas, de conhecimento, de raciocínio, de aprendizado, a gente precisa aprender para ajudar nossos filhos da melhor forma possível. Dar visibilidade à criança sobre as tarefas e atividades que são esperadas dela, que é o planejamento e contar para a criança o que você vai fazer. Lógico, isso pode ser feito de forma verbal, de forma escrita, para as crianças que conseguem escrever, ou com figurinhas, com fotos, mas sempre dar previsibilidade ao dia dessa criança. Isso diminui muito as crises de desregulação. Ao invés de negar, que é outro. Eu acho que eu gravei esse vídeo, né, falando sobre negar para as crianças autistas é uma coisa difícil. Falar o não, isso causa uma desregulação algumas vezes. Então, ao invés de negar, comece a oferecer sugestões à criança que sejam coerentes com a atividade esperada dela, com a atividade esperada por ela. Né? O que é libertador nisso tudo? Né? Que a gente chegou a essa conclusão ao final da nossa reunião. Esteja preparado para lidar com as crises. Isso é libertador. O amor muda tudo. Tudo. Todas as vezes que vemos nas redes sociais momentos de regulação em que as pessoas ao redor não souberam lidar, faltou amor naquela relação. Porque em algum momento aquela pessoa que está agredindo o autista, ela foi agredida ou ensinaram para ela que toda vez que você for agredido, você tem que agredir de volta. Mas não é bem isso que está escrito na Bíblia. Não é bem isso que Jesus ensinou para nós. Então o amor muda tudo. As agressões físicas ou verbais não são contra você ou contra o comando do ambiente. Não são contra você, nem o comando do ambiente, nem contra a sociedade, nem contra as crenças, nem contra as religiões, nada disso. É um momento de crise que vai passar. Não, por isso, não julgue tudo o que foi dito ou feito nos momentos de crise. No momento de crise, foi um momento de crise, isso passou. A gente tem que aprender a não julgar o que foi feito, o que foi dito no momento de crise. E para ficar aqui com quase 30 minutos, né, nunca conseguiremos controlar como agem e o que pensam os espectadores de uma crise de desregulação. Mas nossas ações e reações estão sob nosso comando. E é justamente nelas que devemos focar. Aprenda, tire suas dúvidas,
participe. Um abraço, espero que esse vídeo faça diferença na sua vida e participe com a gente da APADEM. Esperamos você toda primeira segunda-feira, reunião de pais na APADEM aqui em Volta Redonda. Um abraço e até lá.